Sejam bem-vindos ao canal Megamente Vascaíno, Megamente aqui com vocês. No vídeo de hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho de Campeonato Carioca, nós vamos falar um pouquinho da tabela do Campeonato Carioca e da possível classificação do Vasco, da posição do Vasco que está na tabela, dos riscos do Vasco ficar de fora dessa próxima fase. Então nós vamos estar falando sobre tudo isso nesse vídeo de hoje. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar bem informado sobre o que está acontecendo com o nosso Vascão no Campeonato Carioca, você caiu aqui no lugar certo. A tabela do Carioca, no grupo do Vasco, está desse jeito. O Fluminense está em primeiro lugar com 12 pontos, o Bangu está em segundo lugar com 9 pontos e o Vasco da Gama em terceiro com 7 pontos, seguido pelo Volta Redonda também com 7 pontos. O Sampaio Corrêa, que também tem 7 pontos, nessa rodada não corre risco nenhum de ultrapassar o Vasco, ainda que o Vasco perca, pois o Sampaio Corrêa já jogou na rodada, já jogou contra o Bangu e perdeu, então não tem perigo nenhum do Vasco ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa nesta rodada. Lembrando que o Sampaio Corrêa, na última rodada, tem um jogo contra o Flamengo, que dificilmente o Sampaio Corrêa conseguirá vencer o Flamengo. Então vamos falar das possíveis possibilidades do Vasco nessa rodada. O Volta Redonda, que também joga e já deve estar jogando agora nas 5 horas, no horário que eu estou gravando esse vídeo. Não sei se vai ganhar ou se vai perder, mas o que importa para nós aqui no momento é o jogo do Vasco, que vai jogar contra o Madureira mais tarde. Então vamos passar também uma possível escalação, se o Vasco vai entrar com o seu time principal, se o Vasco vai entrar mesclado, se o Vasco já coloca na estreia os jogadores que comprou, no caso do Inestrosa, no caso do Brenner, se já vai entrar jogando ou não. Uma vez que o Vasco tem mesclado, o Daniel Fusato entrou no último jogo contra o Boa Vista, jogou bem, entrou bem, entendeu? Então não sei se ele deixa o Léo Jardim ainda descansando. A certeza é que Nuno Moreira e Coutinho praticamente nesse jogo está desgastado, contando também com a presença de Andrés Gomes, que tem entrado em todos os jogos do Vasco, até mesmo quando o Vasco jogou com o Expressinho, Andrés Gomes entrou no segundo tempo. Então o Vasco hoje jogará com um time bem mesclado, o que não é novidade para ninguém, mas lembrando que o Vasco tem a obrigação de ganhar do Madureira se ele quiser continuar bem, né, para a próxima fase aí do campeonato. Entendeu? Lembrando que o Fluminense venceu o Botafogo e subiu lá para a primeira posição com 12 pontos. Bangu tem 9 pontos, o Vasco tem 7 pontos e o Volta Redonda também tem 7 pontos. E o Volta Redonda está a jogar ainda, então o Volta Redonda, se o Volta Redonda ganhar, dependendo do placar que o Volta Redonda ganhar e a possibilidade do Vasco também ganhar, o Volta Redonda pode passar o Vasco, porque o Volta Redonda tem 3 gols de saldo e o Vasco tem 4 gols de saldo, e isso mantém o Vasco na terceira posição e o Volta Redonda na quarta posição. O Vasco, que enfrenta o Madureira, tem obrigação de vencer, independente se vai jogar com o time mesclado, se vai botar para estrear os jogadores que comprou ou não, o Vasco tem obrigação de vencer. Por que eu estou falando isso? Porque se o Vasco quiser passar para a próxima fase e passar bem, dependendo de como é que for o Vasco passar até mesmo em segundo lugar na tabela, o Vasco tem que vencer esse jogo, tem a obrigação de vencer esse jogo. Lembrando que no outro grupo, o Botafogo lá no outro grupo, o Flamengo em penúltimo lugar ainda tem condições, porque o Vasco, na verdade, é quem vai classificar o Flamengo, querendo ou não, porque o Vasco vai ganhando do Madureira, entendeu? O Vasco e o Flamengo ganhando do Sampaio Corrêa, quem vai acabar classificando? O Flamengo é o Vasco. Lembrando que se o Vasco tivesse pelo menos empatado com o Flamengo na última partida, entre Flamengo e Vasco, o Vasco já tinha eliminado o Flamengo, né? O Flamengo já não tinha mais chance, pelo menos empatado. Porque o Vasco parece que é o único time que entra de fralda para jogar contra o Flamengo, com medo de perder para o Flamengo. Porque o Corinthians conseguiu tirar uma vitóriazinha do Flamengo ontem, o São Paulo também conseguiu ganhar do Flamengo e o Fluminense também conseguiu ganhar do Flamengo. Parece que o único time que não consegue ganhar do Flamengo é exatamente o Vasco. Então o Vasco tem que vir forte para jogar contra o Madureira. Mais tarde nós iremos aqui fazer uma live também, fazendo o react do jogo, e espero que vocês estejam todos por aqui conosco. E se você está gostando do nosso canal, está achando o nosso canal maneiro, entendeu? Está gostando dos nossos vídeos, das nossas lives, não esquece não, deixa um comentário aqui, deixa um like aí para ajudar nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que a gente vai colocar aqui, sempre falando do Vasco e trazendo notícias e novidades sobre o Vasco. O Vasco, falando de Spinelli,
A contratação do Spinelli foi assim, ó, o Vasco primeiro fez uma proposta de empréstimo com opção de compra. O Del Valle não aceitou. Depois o Vasco fez outra proposta de empréstimo com obrigação de compra. O Del Valle também não aceitou, porque pô, o cara é artilheiro lá, o cara fez papo de mais de 20 gols na temporada, então a única opção que foi deixada pro Vasco é comprar. O Del Valle só aceita se for vender o jogador, nada de empréstimo, nada dessas coisas. Hoje o Vasco vai enfrentar o time do Madureira, que o time do Madureira também, né, querendo ou não, o Vasco tá num patamar um pouco acima do Madureira, mas para as pretensões do Vasco no campeonato, lembrando que o Vasco está jogando 2 campeonatos em simultâneo, está jogando Brasileiro e está jogando o Campeonato Carioca simultaneamente, o que não é desculpa. Por quê? Porque infelizmente o Vasco pode até ter um time titular qualificado, um time titular bom que pode brigar por coisas grandes, mas infelizmente o Vasco não tem um banco de reserva de qualidade. Entendeu? Se for precisar trocar, dificilmente o Vasco. Na lateral, Vitor Luiz, não dá pra contar com o Vitor Luiz como titular, entendeu? Aí a gente vai pra IGP, JP, Estrela, esses caras aí, mano. Pô, Paulo Henrique, talvez não sei se vai jogar, porque teve um problema no pé, ficou de fora da última partida, provavelmente hoje entra jogando. Léo Jardim, né, falando já da escalação, Léo Jardim provavelmente também vai ficar de fora dessa partida. Vamos dar mais uma chance pro grande Fusato, para ver se realmente aquela atuação que ele teve lá contra o Boa Vista foi aquilo mesmo, ou eu fui só um lampejo ali e não sei o quê, porque desde que chegou ainda não mostrou o que veio, apesar de ter sido do Palmeiras, ter sido seleção de base e tudo mais, mas ainda não mostrou o que veio. Então o Vasco hoje vai para esse jogo contra o Madureira, um jogo importantíssimo na temporada. Apesar da temporada ter acabado de começar, o Vasco precisa muito ganhar esse campeonato. Eu não sei se vai ganhar, também não sei se vai, entendeu, ser campeão, mas precisa muito ganhar. Então a notícia é essa: o Vasco talvez venha com Daniel Fusato, né? Cuesta e Robert Renan ali também jogando. Paulo Henrique do lado de cá. Do lado de cá fica a incógnita se Piton vai jogar ou se vem Vitor Luiz ou até mesmo outro jogador. No meio, volante, Hugo Moura, Tietê e Coutinho também não vai vir jogando, né? Talvez dê oportunidade ali para o Nuno Moreira também não vem jogando e tal. Na frente, talvez ele bota Marino Estroça, o Brenner e Andrés Gomes. Não sei se provavelmente deverá ser essa escalação. E outra vez eu repito, se você está gostando do vídeo, chegou até aqui no final do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para poder estar ajudando o nosso canal, cada vez está crescendo mais. Se você está curtindo o canal Megamente Vascaíno, é a hora de se inscrever e ficar por dentro da notícia do Vasco. Sempre tentando melhorar, sempre tentando trazer notícias novas, apesar de não ser um canal muito grande, não ter essas informações todas em tempo real, conforme os outros canais têm, mas a gente vai estar sempre pesquisando, a gente vai estar sempre correndo atrás. E hoje, lembrando, vamos ter Vasco e Madureira. Se você quiser assistir a live conosco aí a partir das 8 horas, nós estaremos online aí a partir das 8 horas. Então, amor pra gente lá, comenta, curte, compartilha, sempre trazendo notícia do Vasco aí. E demais, fique todo com Deus e até o próximo vídeo.